Bom dia pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos começar um conteúdo novo, tá? Que vai ser mais um conjunto, né? Nós já vimos aí o conjunto dos números naturais no ano passado, revisamos esse ano. Nós vimos também o conjunto dos números inteiros, que eu disse para vocês que ele vai seguir a partir de agora até o final do ano. E agora a gente vai começar mais um conjunto, que é o conjunto dos números racionais. E esse conjunto, ele é representado pela letra Q. Tem esse cortezinho aqui, ok? Então, toda vez que vocês virem esse conjunto, né, essa letra aí, vocês sabem que nós estamos falando basicamente do conjunto dos números racionais. A palavra racional dá a ideia de razão, ou seja, são todos os números que a gente consegue imaginar. E dentro deles, nós podemos utilizar aí como fração, né? Desde que a fração seja uma fração exata, ou pelo menos dê uma dízima periódica, que vai ser alguns itens que a gente vai aprender aí, ok? Então, para ser um conjunto dos números reais, eu tenho que ter uma divisão de um número para outro, ok? Ambos devem ser inteiros, tá ok? E o B, ou seja, o número que ficar aqui embaixo, não pode ser zero. Ou seja, ele tem que ser diferente de zero. Ele pode ser qualquer número, positivo, negativo, mas o B não pode ser zero. O A pode? Pode, mas o B não. E são letras aleatórias, tá? É uma fração, vocês observam aqui. Em cima tem um numerador e embaixo nós temos um denominador. Ambos têm que ser compostos por números inteiros, ou seja, pode ser positivo ou negativo. O A pode ser qualquer número e o B pode ser qualquer número, com exceção do zero. Perfeito? O zero não pode existir. Tá? Então, nós vamos ver aí alguns exemplos de números racionais que nós temos. Por exemplo, o 2,777. Por que ele é chamado de número racional? Está observando que ele é infinito? Mas se eu perguntar para vocês, qual é o próximo número dessa sequência? Vocês vão me falar, Bruno, é 7. Então, vocês sabem que o próximo número. E para isso, vocês usaram o quê? O raciocínio. Vocês usaram a razão. Portanto, esse número, que é uma dízima periódica, ele faz parte dos números racionais. O número 3 sobre 2 é uma fração. Lembra que a gente viu agora há pouco que eu tenho um número em cima, que pode ser qualquer um, e embaixo pode ser também qualquer um menos o zero. Como eu não tenho zero, aqui eu também vou ter um número racional. E aí a gente tem outros exemplos, né? 11 meios, que também é considerado racional, enfim. E pode ser inúmeros outros. A palavra racional, matematicamente falando, significa raio, divisão. Então, vocês vão observar que dentro do conjunto dos números racionais, a divisão é uma das operações mais importantes. Porque toda fração, tá vendo? 3 meios, não é a mesma coisa que 3 dividido por 2, que é 1,5? 11 dividido por 2, que vai dar 5,5. Então, todo número racional, ele vem de uma fração. E toda fração já automaticamente está ligado às divisões. Então, a palavra racional, ela se refere à divisão, tá? Isso dentro do aspecto matemático. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês o primeiro exercício da página 360, só para a gente poder entender a aplicação desses conjuntos. Então, o número 1 lá está pedindo uma tabela que fala o seguinte: analise os números da tabela e preencha com os símbolos de pertence ou não pertence. Ok? Apontando se pertence ou não ao conjunto dos números naturais, aos dos naturais inteiros e, no caso, ao conjunto dos números naturais inteiros e racionais. Então, eu vou colocar aqui. Nós temos o conjunto dos números naturais
E embaixo ela coloca o conjunto Z, né, que é o conjunto dos números inteiros. E por último o conjunto Q, que ele é racional. Aí eu vou ter os números -3, o número 21, o número menos 0,75, eu vou ter o número 4/5 e sucessivamente, né? O menos 52. Enfim, eu vou fazer alguns só para vocês entenderem. Aí ele pergunta, o -3, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais só pode ser aqueles que são positivos, né? Do 0 para frente. E aqui eu tenho um número negativo, então não pode. Aí embaixo eu tenho o conjunto Z. O -3, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence, né? Lembra que a gente viu que o conjunto dos números inteiros são todos aqueles positivos e negativos? Então vamos lá. E aí eu lhe pergunto, o -3, ele é racional também? O que vocês acham? Ele é. Ah, Bruno, mas por quê? Ele pode fazer parte de dois conjuntos ao mesmo tempo? Pode. Tá? Ele pode fazer parte até de mais conjuntos, né? Vai acontecer de números aí participarem de 3 conjuntos ao mesmo tempo. Por que o -3 ele é também racional? Você não consegue imaginar o que é o -3? Né? Não é um número difícil de imaginar, né? É um número que tem fim, é um número negativo, tudo bem, mas é um número que você consegue raciocinar, portanto, ele é racional. Vamos lá para o número 21. Olha só, 21 é um número positivo, né? É um número que não tem vírgula, não tem fração explícita, né? Mas é uma fração. Então, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence, porque ele é positivo. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence também, né? Por que ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Porque no conjunto dos números inteiros, nós aceitamos todos os positivos e todos os negativos, lembra? E ele é racional? Ele é também. Tá vendo? Um exemplo de número que participa, na verdade, de 3 conjuntos ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá para o menos 0,75. Ele é natural? Não. Ele não é natural porque no conjunto dos números naturais eu não posso ter negativo. No inteiro eu posso ter negativo, mas será que o 0,75 negativo é inteiro? Não é inteiro porque ele está quebrado, não tá? Não tem número com vírgula. Dentro do conjunto dos números inteiros eu não posso ter vírgula, mesmo que ele seja negativo. Mas, nesse caso aqui, ele é racional também. Vocês vão ver, gente, que o conjunto dos números racionais, eles cabem mais números. Os números naturais são mais restritos, né? Os naturais eu só posso aceitar do 0 para frente, mas não pode ter vírgula, né? Tem que ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número inteiro, ele já aceita um pouco mais. Ele aceita o 0, né? Aceita o positivo e aceita o negativo. Mas não pode ter número com vírgula, né? Ele não pode ser decimal, melhor dizendo. Agora, o conjunto dos números racionais, ele é um pouquinho mais elaborado. Sabe por quê? Porque ele aceita tanto o conjunto dos números naturais e inteiros ao mesmo tempo. Então, se você tiver um número positivo, ele aceita. Se você tiver um número negativo, ele aceita. Se você tiver um número com vírgula, ele aceita. Ele é um pouco mais elaborado. Ele aceita mais coisas do que o normal. Ok? Tranquilo até aí? O restante depois vocês vão trazer para mim. Perfeito? Bom, gente, nós vamos começar a falar um pouquinho de fração geratriz. Tá? E aí a gente vai, aos pouquinhos, trabalhando com elas. Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Quando eu falo fração geratriz, geratriz vem de gerar. Né? Uma mulher, quando engravida, ela não gera um filho. Ou seja, ela está dando ao mundo uma nova forma de vida.
Então, quando eu tenho fração geratriz, vai ser uma fração que o resultado dela é um número decimal, é uma dízima periódica. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 0,55555 infinito, se eu pedir para vocês transformar esse número numa fração, é um pouco de trabalho, não dá? Só que existe uma regra, tá? Primeiro que a gente precisa saber é o seguinte, esse número que eu coloquei aí, qual é o período dele? Ou seja, qual é o número que está se repetindo? É só o número 5, não é? Então, ele tem apenas um período. Perfeito? O período dele é 5. 5 dividido, fração, né? Fração tem que ter uma divisão. Aprenda uma dica. Toda vez que eu tiver um número, uma dízima periódica, como essa ou outra, e ela começa por 0, alguma coisa, e o período é um único número, que no caso é 5, é só dividir por 9. Poxa, Bruno, por que 9? É uma dica. Se você pegar aí e na calculadora de vocês fizer 5 dividido por 9, vai dar 0,55555. Testa aí. Digamos que eu coloque para vocês agora 0,31 infinito. E eu quero transformar esse número em uma fração. Perceba que o período é 31, não é? Então, eu tenho aqui 2 períodos, né? Ou melhor, é um período composto por 2 números. Se eu quiser transformar em fração, eu coloco aqui o 31 e eu vou dividir por 99. Por que 99? Cada número do período eu coloco um 9. Se são 2 períodos, 2 noves. Se eu tivesse 0,123, 123, 123 e assim sucessivamente. Concordo que agora eu tenho um período composto por 3 números? Então, 1, 2, 3 dividido por 9, 9, 9. Se você fizer esse número na calculadora, 123 dividido por 9, você vai descobrir o número 0,123, 123, 123 e automaticamente ele é infinito, né? Então, eu acho que fica mais fácil da gente poder entender aí. Ok? Dúvidas, minha galera? Qualquer coisa pode me chamar que eu vou estar disponível para ajudá-los. Grande abraço, viu?